Esta noite, há tertúlia em casa de Amália. Tal como acontecia nas célebres noites em que Amália abria as portas desta sua casa para receber poetas, pintores, músicos, fadistas, pensadores, amigos. Amigos que cantavam, declamavam, conversavam, até a luz da manhã surgir. Hoje, vamos recordar e recriar um desses convívios. Entre, sente-se e sinta-se à vontade. Faça como se estivesse em sua casa. Aqui, em casa da Amália. Não sei. Pois, e aqui estamos. A guitarra dos Anunes. E bem, bonito. É bem bonita. Sabes que no outro dia tentámos, aí numa outra tertúlia, tentámos tocar. Sim, mas estava a arrastar um bocadinho. Essa guitarra é dos Anunes, sabias? Sim, eu sei. E no outro dia aí tentámos numa tertúlia, estava aqui a contar ao Ricardo, tentámos tocar nela, porque fizemos também aqui uma tertúlia com a Alexandra, falámos da Amália, com o Joel Pina e com o presidente da Fundação. E tentámos utilizar a guitarra, mas pronto, estava aí. Precisava de ir ao Oscar. Exato. Se arranja Esta guitarra Ou a graça, porque ela é uma graça e tem que ir ao graça. Pois, neste caso é a graça. faz lembrar uma situação que foi quando da morte dos Zé Nunes, éramos 6 a pegar no caixão e a Amália com a mão em cima a levá-lo desde a igreja de São João de Brito até ao carro funerário. Olha lá que forma tão bonita de começámos a nossa... Não, mas foi um momento histórico. É isso? Primeiro faleceu um grande guitarrista, não é? E depois porque eu tinha tocado para ela. Mas essa memória que estás a partilhar connosco, se não fores tu, se não forem exatamente vocês que passaram por tantas coisas, isso é que vai permitir que nós, eu e as gerações ainda mais novas que eu agora, olhar do Ricardo, por exemplo, que é menos 10 anos que eu, estava o Paquito, consigam vir a conhecer Paquito, isso. o Puxadinhas também lá estava o Joel, e estava eu e a Amália. Com a mão sobre o caixão. Com a mão sobre o caixão. Pronto. Olha, Ricardo, que bom estarmos aqui, no teu caso, novamente. Não é? Nós já nos encontramos aqui na tertúlia do Jorge Fernando, em que foste um dos convidados dele. E hoje temos aqui estes teus convidados, que são, enfim, pessoas maravilhosas, cheias de talento, e que eu também gostaria que tu nos explicasses um bocadinho, ou que me explicasses, pelo menos, o que é que te levou a convidar esta rapaziada? Bom, eu carinhosamente chamo ao Rodrigo de tio, conhecemos-nos há muitos anos. O Rodrigo, para além do meu mestre, foi das pessoas mais velhas do fado, e digo velhas com uma forma de ternura, porque acho que velhos é uma palavra muito mais poderosa. Comigo. Creio que velho é uma palavra muito mais poderosa e muito mais sábia do que propriamente as outras que designam as pessoas com mais idade. E, portanto, o Rodrigo foi daquelas primeiras pessoas a reconhecer-me valor ou uma margem de progressão para alguma coisa a fazer. Então eu vou-te contar, vou aproveitar isso, ele está aqui, eu não te conhecia, ou melhor, já tinha ouvido falar de ti, e um dia o Rodrigo, na casa dele, disse-me, lá no jantar, aquilo que eles faziam, fomos lá comer umas perdidos, lembras-te? Sim. Foram muitos, mas esse das perdidos eu lembro-me bem. Cá embaixo, do lado esquerdo, naquela cozinha. E então disse, anda aí um rapaz, tu tens que ouvir, lembras-te disso? Estava o Zé também. Tens que ouvir um rapaz que aí anda, que é o Ricardo, eu na altura na rádio. E depois fui-te ouvir de propósito, acho que já te tinha contado isso, ao casino. Naquelas noites que o Carlos organizava, no Underbar. Os quartos de fado. Exatamente. E depois também foi o Carlos também. O Carlos também foi uma pessoa muito importante. E lembro-me que foi os primeiros cachês que eu não posso dizer, não é? Mas foi dos grandes cachês que eu recebi. Foi o Carlos que me pagou e pagou-me igual, como se fosse uma cabeça de cartaz, e isso marcou-me muito. E depois foi muito meu amigo. Aliás, eu tive para gravar um disco com ele, ainda muito antes de ter o teu primeiro. O que gravei para uma editora mais, enfim, que foi com o Jorge Fernando, e enfim, com o Zé. Eu vou mostrar. Dos primeiros. Eu vou mostrar. Espera lá, vocês sabem. Eu não apresentei o Luís, mas já o apresentei. Já apresentas e estamos a falar do Carlos Zé, claro. Sim. Não, mas isto é giro, porque tem que ser. Até esse disco é horrível, para não ficar. Não é horrível porque é isso, eu também não acho. Vocês conhecem, Rodrigo? Já te mostro. Conheço. O tio conhece, sim. Conhece? Sim, mas curiosamente. Que horror. Curiosamente, nós temos o nosso lado negro. Exato. Curiosamente, não era o disco esse que eu estava a falar, é o outro a seguir a esse. Sim.
E, portanto, o Carlos e o Rodrigo, tirando o meu mestre, o Maurício, enfim, foram das primeiras pessoas, e depois o Ricardo Paes, encenador, que me reconheceram algum talento e alguma margem para alguma coisa poder fazer. E esse disco é antes deste que eu estava a referir, que é o que eu paguei, para o gravar. O repertório é muito bom, é que cantava muito mal, gritava muito. Diz lá. É este, estava a falar deste. Que é o Zé a tocar, o Zé Manuel Neto. Nacional de Música. Exatamente. E que ainda não tinha saído esse disco, eu estava para sair. E o Rodrigo já me reconhecia alguma coisa, algum valor. Sim. O Luís já o conhecia da sua obra e dos seus artigos e das coisas que ele ia fazendo, mas curiosamente cruzámos-nos há pouco tempo uma relação mais... No final do ano passado. Exatamente, num programa de televisão, e criámos aí uma empatia forte. E achei muito curioso, porque ele é filho de um homem que o fado, e hoje vamos falar, o fado muito agradece, que foi o José Manuel Osório. Foi uma figura importante no fado, pela sua pesquisa e pelo que cantava também. E achei piada e disse, não, vou levar porque o Luís também tem uma visão muito sua, também em relação ao fado e em relação à vida, como escritor e jornalista. E vocês os dois defenderam acerrimamente ao Luís. Vocês defenderam acerrimamente o Sul naquele programa, não é, que foi Prós e Contras, lá no Porto, em que vocês foram os dois, eram a dupla que defendia o Sul. Não, nós defendemos o país. Né? Exatamente. Porque há aquela tendência de sermos tão pequenos e às tantas estarmos a confundir as identidades que são diferentes de oposição. Quer dizer, e as coisas não são assim. Mas nós entendemos muito bem e acho que de alguma maneira a nossa relação foi fado. Exatamente. Eu que não sou do fado, mas o fado tem muito isto. Mas ele levou-me a ver o programa, sabe? Porque eu já tinha falado com o Ricardo para esta tertúlia e o Ricardo, entretanto, pediu-me para mudarmos depois a data, quando ele cá viria, porque queria ir a esse programa. E eu estive a ver, de propósito. E é gira esta visão do Luís, porque no fundo aqui não se trata de uma guerra norte-sul, trata-se muito mais, se calhar, de falar de assimetrias e de diferenças que não têm que ser necessariamente antagonismos, não é? Ou pelo menos antagonismos no sentido de serem nossos adversários, não é? Sim. Aquela coisa má. Por acaso há uma coisa que... Estamos aqui em casa da Amália, onde eu tive a oportunidade de estar em muito miúdo, e por acaso há aqui um paralelismo entre o Ricardo e a Amália, é que os dois, nem um nem outro, são fado. Acho que estão para lá disso, mas depois havemos de falar sobre isso. E o Luís escreveu até um texto muito giro, que eu tenho registado o texto que escreveu sobre o Ricardo, sobre aquilo que o Luís entendia que era o Ricardo, muito mais do que, enfim, um homem do sul ou do norte, não é? Um homem de todas as raças, quase todas, não é? Todas as cores, dos credos, enfim, por aí. Olha, e apresentam lá estes dois rapazes também. Eles não precisam de apresentações, não é? Claro. Tal como eles dois não precisariam, mas enfim, o Zé Manel e o Carlos são dois músicos que enfim, já não, o seu talento e a sua qualidade não precisa de ser eu a frisá-la, porque é notória pela sua obra, não é? Claro. As pessoas marcam pelas suas atitudes e não pelas suas palavras, porque isto de falar é fácil, mas depois o homem vê-se como dizia um filósofo que eu gosto muito, o homem vê-se pelo rastro que deixa no mundo, pela sua pegada. E então eles têm uma pegada já muito grande no mundo e na música, e é o José Manuel Neto e o Carlos Manuel Proença, que eu me habituei a ver de muito miúdo, porque eles já cá estavam quando eu cheguei, e que fui criando uma como direi, não sei se uma espécie de... Como é que se explica esta coisa? Eu, como gosto muito de tocar e sempre admiro muito os músicos, não é? E eles sempre os tive numa conta de uma admiração, um misto de admiração e um misto de senti-los quase que igual a mim, não sabendo muito bem porquê, que não é, mas eu sentia. Fazendo parte da tua tribo. Exatamente. Mais tarde é que fizeram, não é? Porque eu gravei outros discos. E eles chegaram à minha vida enquanto colaboraram juntos a partir de 2012, o Carlos e o Zé, e que se tornaram meus irmãos, porque esta coisa Deixa-me só interromper só para dizer isto. Ainda por cima porque eles têm essa particularidade, que são os dois filhos de fadistas. Talvez seja por isso que os sinto também como irmãos, já não há uma questão de... Da Diolinda. É filho da Diolinda Maria, o Zé Manel, e o Carlos, filho da Maria Amélia Provença. E o Luís
Não filho se do Zé Manuel Osório. Já dissemos Portanto, estamos, há um no meio estamos rodeados de fado por todo o lado. Ele já chamou tio ao Rodrigo e irmãos. Sim, sim. Porque nesta coisa dos fados e da música é muito importante haver uma relação humana muito forte, não é? Porque só acaba por ser uma coisa da música, acabamos por ser uma coisa muito fria. E a música já não é a mesma coisa, já não há... Porque também é permitido depois a crítica. Eles criticam muito mais a mim do que eu a eles, como é evidente. Mas tem essa facilidade de dizer, oh, Ribeiro, não vais por aí que cais do cavalo. Existe aí uma simbiose muito bonita entre ti e eles, quer musical, quer naturalmente também intelectual, enfim, de amizade. Canta lá, posso pedir isso? Vai mostrar? Já, canta lá, o que tu quiseres. Podem afinar e tudo, ver isso, está tudo certo. Então, o que é que, já agora diz-nos lá o que é que vais cantar. Vou cantar um tema do Joaquim Pimentel que eu gosto muito, que se chama Eu Sei Que Sou Demais. O título é um bocadinho pretencioso, mas já vão perceber que não é bem assim. Eu vou aqui buscar o teu disco, onde isso está, que eu também sei. Foi o Carlos Manuel que produziu, não foi? Foi, sim, senhor. É E o o Zé Hoje é Amanhã, não sei. Exatamente. O Zé tocou. A guitarra é do Zé Manuel Neto, a viola do Carlos Manuel Produzimos todos. Cada um. e o baixo do Daniel Pinto. O Didi, Sim. exatamente. Então vá. Eu sei que sou demais na tua vida. Eu sei que nem me vês tão apagado. Apenas uma sombra indefinida. O resto de voz triste, condenada. Eu sei que sou demais na tua vida. De tudo quanto fui, não sou mais nada. Ai, quem me dera prender o teu futuro, uni-lo ao meu, assim, tal maneira, como era verde, se prende ao velho muro, ali fica pela vida inteira. Ai, quem me dera prender o teu futuro e uni-lo ao meu, assim tal maneira como era verde, se prende ao velho muro, ali fica pela vida inteira. Eu sei que estou a mais no teu caminho. Eu sei que nada tens para me dar. E sei que nesta luta estou vencido por outro amor que tens no meu lugar. Mas sei, amor, eu da tua vida ninguém, jamais ninguém pode apagar. Ai, quem me dera prender o teu futuro e uni-lo ao meu, assim tal maneira como era verde, se prende ao velho muro, ali fica pela vida inteira.
assim tal maneira como era verde se prende ao velho muro, ali fica pela vida inteira. Olha você. É tudo tão pouco, não é? Ele canta tão pouco, eles tocam Mas tão pouco. quem é que anda aí? Não? Hã? Eu É gostava brutal. de conhecer quem está dentro. Quem é que está dentro do Ricardo? Como é que Que espíritos estão aí dentro? O Luís conhece-o até há relativamente pouco tempo, se calhar assim, em termos, enfim, concretos, de conversa, mas conhecê-lo-á, seguramente há muito mais tempo, como todos nós o conhecemos. Sim, claro. Como é que o Luís olha para o Ricardo? O Ricardo, quando eu disse que estava acima do fado, acima no sentido de estar para lá do fado, Sim. ele é um pouco a identidade portuguesa, não é? Ele é uma mistura de várias É coisas. também o tal aposto que o Luís quis dizer. Sim, ele e depois é extraordinário porque nós muitas vezes, e esta é uma vida tão rápida, que nós não temos tempo. Este programa começou pela morte e foi em direção à vida. Exatamente. Mas não temos tempo para pensar e para ter a memória. E o Ricardo... O fado atravessa isso tudo. O fado atravessa isso tudo. Mas o Ricardo tem 40 anos, é mais novo do que eu, do que nós. Exatamente. E, no entanto, parece, não fisicamente, não é? Nós, enfim... Ele está elegantíssimo. Mas está elegantíssimo, é impressionante, não é? Mas parece um velho, não é? No bom sentido, Isso será bom, no bom era sentido isso, da palavra, pegando naquilo que o não é? Ricardo estava a dizer. Ele incorpora toda a história daquilo que nós somos, não só musicalmente. E faz disso algo contemporâneo, é? Utiliza E faz essa isso, velhice, claro, dizermos claro. Há um sentido de modernidade e que nós muitas vezes encontramos nos tempos antigos também. Aquela urgência Eu de ia puxar o acharmos... Rodrigo para aí, exatamente, porque tu, no fundo, enfim, tu fazes parte de forma absolutamente marcante da história desta canção e do nosso país, naturalmente, e assististe a muitos fenómenos, como o do Ricardo, gente cheia de talento que foi aparecendo. Como é que de antes a coisa era e como é que é mas agora? é que há muitos talentos. Sim. Há muitos talentos. Os talentos revelam-se de maneiras diferentes. Ele começou com o fado, isto é uma ideia minha, não quer dizer que seja dono da verdade, mas ele foi chamado pelo fado. O fado chamou. E ele apresentou-se e foi. E a partir daí, o que é que acontece? Acontece que ele descobre novos mundos. E então começa a criar dentro dele uma certa inquietude, quer dizer, não está bem, não chega. Um turbilhão. Não chega. É. O problema é este. Isto não chega. E parte para outras também. Não deixa o fado, porque é a sua matriz. Não é? Matriz é o fado. E ele sabe disso. Mas, Rodrigo, é giro também, pegando nisso, é a própria construção intelectual que ele foi fazendo, o crescimento dele em termos intelectuais. Eu isso sei bem, porque também falo isso com ele, até porque a filosofia é também a minha área, e é curioso, e essa busca constante dele, eu sei que ele tem isso, já da outra vez aqui tínhamos falado disso, e entra na conversa, se faz favor, podes defender-te. Mas é giro que essa procura constante que ele tem, se calhar é porque é a tal inquietação também, como dizia o Zé Mário, é um bocadinho também isso, o que é que te leva à procura, por exemplo, isto que o Rodrigo disse, no fundo todos nós, acho eu, concordamos, que há aí um turbilhão dentro de ti que depois se reflete de diferentes formas. Eu limito-me, eu creio que eu, talvez por ter lidado com muitos velhos, me explicaram que a vida, explicaram-me pela sua maneira de viver e pelo aquilo que iam fazendo, explicaram-me que a vida não era só nascer, crescer, procriar e depois reformar-me e depois morrer. Era importante deixar alguma coisa no mundo, e mais tarde vi isso com os filósofos, que gosto muito, e com os poetas, não é? Então, para mim, o importante de estar na vida é deixar alguma coisa plasmada no mundo. E não por uma questão de egocentrismo, evidentemente que tenho o meu ego, evidentemente porque para ser artista é preciso ter ego, porque Claro. estamos constantemente num julgamento, não é? Quando nos apresentamos em cima de um palco, numa casa de fados, onde seja, há um julgamento, quer se queira, quer não. E como é que tu separas esse Deixa-me só Ricardo? terminar um Sim. bocadinho o raciocínio. Deixa. E então era importante, é para mim importante deixar alguma coisa plasmada no mundo. Alguma coisa, porque no fundo, como é que o ser humano se torna imortal? É deixando uma obra.
E não é que eu veja isso como um caminho para a imortalidade, vejo isso como um caminho para a vida, para a minha própria vida. Deixar cá coisas que façam bem a mim e aos outros. Evidentemente estou carregado de contradições e de defeitos e de más atitudes, porque não sou sábio nem perfeito. Se o fosse, não estaria nesta dimensão. Porém, acho, e devo isso às pessoas mais velhas como o Rodrigo e outros que eu passei nas suas vidas e eles na minha, que me ensinaram que era importante deixar algo no mundo. E vou lidando com esses Ricardos de diversas formas. Eu tenho muitos interesses, desde da filosofia à geometria fractal. E uma coisa que eu aprendi com Da Vinci, que eu sou um apaixonado de Leonardo da Vinci, talvez por ser a única língua que falo bem e escrevo fora do português o italiano. Leonardo é uma figura de referência para mim de todos os aspectos. Uma delas é que ele era um homem muito curioso. E eu tornei-me uma pessoa extremamente curiosa. Não da vida alheia, mas sim de como o mundo avança, de como o fluxo do mundo e da vida. Então Leonardo tem uma frase muito interessante que diz: busco nos rostos do mundo, mas as mensagens são minhas. Então foi isso que eu me limitei a fazer. Buscar nos rostos, nos caldeirões que são o Rodrigo, o Maurício, a Amália, o Alfredo Marceneiro, a Maria José da Guia, a Fernanda Maria, a Beatriz da Conceição, a Argentina Santos, e podia estar aqui o resto do programa. Mas depois vai para lá, desse lado empírico do que tu, no fundo, estás a dizer. Não é empírico. Vai muito para lá, é isso que eu ia dizer. Depois tu fazes essa leitura, mas depois lá está, tu refletes, esse Ricardo, e eu agora desafio o Luís e o Rodrigo a entrarem aqui um bocadinho nesta nossa conversa, porque no fundo ele é este Ricardo de todos, não é? Também mal seria se assim não houve fosse. uma coisa também, desculpa interromper, e gostava muito que eles falassem, que eu não quero estar sempre com mas diz lá. frontman, mas uma coisa importante é que eu gosto, tudo caminha para o uno, não é? A multiplicidade, é o disfarce do uno. Então, creio que hoje em dia se unificou muito, se padronizou o fado, e uma coisa que eu não quis foi isso. Ou seja, padronizar-se com uma estética vigente que vende e que vence. E eu isso não quis, não por uma questão de andar contra a maré, mas sim porque tenho uma identidade e uma personalidade artística. Mas isso levar-nos-ia para uma discussão muito grande à volta disso. Não tem discussão nenhuma, faz parte do mundo e das tradições, não é? Porque a tradição significa traditium. Traditium significa aquele que transporta algo, não é? Certo. Então, quando um tipo entra numa tradição, deve transportar a carga dessa tradição. E é evidente que as tradições precisam de coisas até que lhes sejam antagónicas para se poder dar o valor àquilo que lhes é essencial. Também se não fosse assim, também não, claro, então, também não tinhas é interessante que haja É preciso sempre essa confrontação. Luís, e o que é que nós dizemos a isto tudo? Não, o Rodrigo estava a dizer que há muita gente que canta bem, não é? E eventualmente até arriscaria dizer há pessoas que até são capazes de cantar melhor que o Ricardo. Sim. O problema não é esse, não é? O problema é aquilo que se faz com aquilo que se canta, ou aquilo que vem de dentro, aquilo que se quer dizer. O que é aquilo que sabe, não é? E depois há uma coisa, que aquilo que distingue os grandes criadores é que num processo de loucura dão aquilo não que as pessoas querem, mas que as pessoas precisam. Só que aquilo que as pessoas precisam, nós não sabemos nunca o que é que as pessoas verdadeiramente precisam. Portanto, há quase um ato, e aquilo que nós precisamos também. Ocupar um lugar que não existe, mas não sabendo o que é isso. E o Ricardo, ao procurar, porque ele tem várias perguntas, e é uma pessoa que se percebe que há uma ligação entre aquilo que ele pensa e as interrogações e as viagens interiores que faz, àquilo que ele depois nos oferece. E isso passa no canto dele. Isso passa, essa arqueologia, ele é um arqueólogo, não é? É um tipo que escava para dentro dele, e certamente é um homem. Não é possível esta ideia de felicidade, falávamos há pouco de ideia de felicidade. Qualquer dia, Luís, chamamos-lhe o Ricardo alquimista. Sim, e é um território onde a felicidade não é possível, não é? É um território, estávamos aqui com a Amália, que era talvez das pessoas, das grandes figuras, é uma diva infeliz, sim. Mas não era possível ser feliz, e a felicidade não tem nada a ver com isso, não é possível o ato de criação com uma ideia de coerência com a felicidade. Porque a criação vive da interrogação, da escavação permanente. Sim. E o Ricardo é um escavador, é um arqueólogo, principal arqueólogo português nesta altura da criação. E o Rodrigo é um dos nossos maiores cantores de sempre, uma referência para todos nós. Eu não sou cantor. Deus me livre, não, nunca fui cantor. Que sim, os fadistas são cantores. Podem ser outra coisa também, mas são fadistas. Os fadistas são fadistas. Aqui está o cerne da questão. Então, conta lá, já. Das grandes discussões que hoje se têm, ou eu diria que se deveriam ter, porque ninguém tem realmente discussão a sério. Porque é outro campeonato. Não tem nada a ver.
A pessoa que nasce, isto na minha opinião, obviamente, a pessoa que nasce fadista tem qualquer coisa, capta tudo à sua volta. Os que não falam a língua, os que falam a língua, têm qualquer coisa de muito humano, de muito fundo cá dentro. Um fadista é um cantador de histórias. Pronto, então olha lá, eu acho que é uma boa saída, é essa mesmo. Então conta-nos lá agora a tua história. Canta lá um fado, escolhe tu o que tu quiseres. Solene, não, tio. Olha, vês? O fado de Solene foi escrito para Maria Manuel Cid, Pela Maria minha Manuel querida Cid. amiga, minha querida amiga. Então é o poesia, Escrevi muito bem. poesia e oração. Poesia e oração num fado muito bonito, tradicional. Não se canta muito hoje, que é o fado solene. Pode ser? Pode ser. Faz favor. Poesia e oração. Se morrer e não souber rezar por minha intenção, diz teus versos se quiseres, que poesia é oração. Diz teus versos se quiseres, que poesia é oração. Mas se não queres, minha querida, porque não tens a certeza, pinta aguarelas de vida, que é pintar também se reza. Pinta aguarelas de vida, que a pintar também se reza. Oh, canta, canta na hora em que a voz é dor e pranto, mesmo sendo pecadora, Deus há de ouvir o teu canto. Mesmo sendo pecador, Deus há de ouvir o teu canto. Mas na guitarra a trinar, meu amor, podes enfim a cada nota rezar um Padre Nosso por mim. Em cada nota rezar um Padre Nosso por mim. Maestro. Muito bem. Olha, e nem vou deixar aqui respirar numa coisa. Vou-te pedir a ti, vou-te lançar aqui um desafio com eles dois. Eu vou ler aqui uma coisa que o Luís colocou no, não sei se no Instagram, se no Facebook dele, e vou pedir a tua resposta cantando. Posso desafiar? Em função do que ele aqui escreveu, o que é que tu podes cantar?
vai responder, vou-te pedir esse favor, ele vai responder ao Luís cantando. Então o Luís escreveu, portanto aqui não há nenhum ato, não te preocupes, de soberba, porque sou eu que estou a ler e nem sabias que eu ia fazer, e foi o Luís que escreveu, portanto não há nenhum programa, em que o Luís diz... Isto não estava no programa. Não está no programa. Ricardo Ribeiro não é apenas um cantor. Olha, está a ver? Está a concordar contigo. É um sábio. Para definir Portugal só precisa de abrir a boca. Tem nele Lisboa e o Alentejo, mais o Norte e o Sul. Tem quase, aposto, sangue negro, cigano, branco e uma voz prodigiosa. Ricardo Ribeiro é o mais português entre todos os artistas. Não tens direito a outro tipo de resposta senão cantares. Fado menor em sol. Vamos ouvir. Sol. É outro estilo. Qual vais cantar? Diz-nos só. Vou só cantar o Fado menor. Uns versos de Ari dos Santos. Só. Verso só, não é? E verso de Ari dos Santos só também. Vamos lá ver se o Luís lhe agrada a resposta. Por onde passaste tu, que não soubeste passar pela sandália do tempo, pelo cílio do luar, pelo silêncio do vento, pelo tímpano do mar, por onde passaste tu, que não soubeste passar, por onde passaste tu, que me ficaste cá dentro, tenaz do fogo divino, irmão Pinho ou Aluendro, por onde passaste tu, que me ficaste cá dentro. Pois bem, nos campos da fome, lá nos caminhos do frio, se eu encontrasse o teu nome, lançava-te o desafio, por onde passaste tu, ficaste cá dentro, por onde passaste tu, pétala viva dos pobres, rei das chagas e dos podres, por onde passaste tu, passaste tu, não passaram minhas dores, nasci da mãe que não tive, do pai que nunca terei, aquilo que sobrevive é o irmão que não sei, uma espécie de fogueira, de corpo que me deslumbra, tudo mais à minha beira.
moléstia de sombra por onde passaste tu, com artelhos de penumbra. Eis-me incendiado por não saber perdoar. Meu irmão, passa de lado. Ai, eu sei como é de passar. Meu irmão, passa de lado. Eu sei como é de passar. Diz lá, Rodrigo, conta coisas. Pá, o que Não é dá, que queres que eu te diga? Isto é um desassossego. Olha, conta o que te vai na alma. É um desassossego. Por isso é que eu cada vez gosto mais de fado. Pá. E tenho uma pena, porque isto é uma luta perdida, atenção. Isto que eu ando a fazer há muitos anos, O que é uma luta perdida? Conta-nos lá. renunciar a tudo. Denunciar tudo. Renunciar. Renunciar. Não aceito o telemóvel, não aceito nada disso. Não quero nada disso. está muito extremista. Estou. É o E cada vez info-excluído, mais. não Não te esqueças. Dia que lhe acende atende o telefone, tá? Ainda bem, graças a Deus que tenho a Sandra, porque senão tinha que arranjar alguém. E não te esqueças que eu estou com 80. Estou aqui, estou a fazer 80 anos, já não falta muito. Eu percebo que o tio se entristece. Não, muito. Pá. De algumas formas. Porque eu acho vai-se perdendo, não é? que tudo se pode fazer, Ricardão. Tudo se pode fazer. E deve-se fazer. Deve ser feito. Como tu fazes, como outros. Não é só tu, há outros. Tu sobressais um bocado bom, para não dizer muito, porque senão fica vaidoso. Isto a gente tem que cuidar. Tem que ser Não com fico posso pinças. dizer agora está a dizer isto para lá fora dar-me alguma Mas não, porque a gente vê a força que há em ti é superior a tudo que tu possas ter lá dentro. Quer dizer, aqui não há contras. Aquilo é mais forte. É como o vulcão. Pode demorar não sei quantos séculos, mas que deita cá para fora, deita. Aquilo tem que sair um dia. Se calhar já cá não estamos todos. E ele está em erupção aos poucos, é isso? Só vai estando em erupção Não, de vez em quando? ele está sempre em ebulição, porque tem... É a tal inquietude, que quer dizer, quem é assim vai morrer Então, assim. e em ti? Posso-te perguntar isso a ti? Ainda bem que foste buscar isso, até Epá, porque para eu a mim- seguir vou pedir para cantarmos um fado Tenho pena tradicional. de uma coisa, não te esqueças disto, ó Zé. Eu conheci, não sei bem quantas... Eu já nem sei, hoje uma geração continua a ser 20 anos ou não? Depois é 10. É 10. Hoje é 10, pá. Então tenho mais gerações que aquilo que eu pensava. Bom, mas eu tenho assistido a tudo. Vi homens e mulheres cantarem fado, de me arrepiarem todo, não é? Mas havia uma coisa, é que os poetas populares, quando escreviam para fado, os principais, os mais ricos, que tinham mais facilidade em se exprimir nos versos que escreviam, esses contavam uma história vivida, normalmente vivida. Isso não era vivida, tinha sido assistida. Não é? Eles tinham visto o que se tinha passado e depois chegam a casa e passam para verso. Esse talento que só os grandes homens têm, não é? É uma coisa que depois pode ser contada através de uma música chamada fado. Portanto, esta é a finalidade do fado. O fado nasceu para isto. Agora, puxa daqui, puxa de lá, vai andando por ali. Vamos fazendo, talvez, tentar... Vai o fado, vai a património. Ganha um mercado que há 50 anos é impensável, não é? Impensável. Mas entendes que foi bom ou mau a elevação do fado a património material da humanidade? Tem sempre o progresso. Olha, vou dar um exemplo. O progresso matou as fragatas no rio, não é verdade? Desapareceram.
porque passou a ser um meio de transporte obsoleto, porque não tinha hipótese de nada. Vai embora. E pronto, desapareceram as fragatas. Mas que analogia queres fazer com o fado disso? Vou já fazer. Esquecem-se de que as fragatas tinham arrais e eram homens já de uma certa idade. Ficaram todos arrumados à margem direita e à margem esquerda do rio. Portanto, estas histórias estão vivas em fado. E esta evolução do fado, em teu entender, vai encostando a alguém? A evolução... Ou tem tendência a encostar a Qual alguém? evolução? Pergunte. Eu acho que não há evolução nenhuma no fado. As pessoas vão aparecendo com novas maneiras, com coisas suas. O Ricardo, daqui a uns anos, vai dar 50 Ricardos. Mas nenhum é o Ricardo. Vai dar aqueles que seguem os passos e depois acrescentam ou não, ou matam o que já está feito, ao que ele fez. Então, essa é a força. Eu vou para o fado tradicional, porque né, eu tenho sempre aqui nas tertúlias, peço sempre, eu vou enquadrar este meu pedido no que tu disseste. Nós temos sempre aqui no programa um fado tradicional que eu escolho, ou que escolhem os convidados, desafiamos, exatamente para mostrar, no fundo, vamos ilustrar um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer. Ou seja, nós podemos ter, neste caso, a mesma base melódica, harmónica não, porque eles podem harmonizar de forma diferente. Neste caso, o fado, vamos para a marcha do Alfredo, e já vou explicar também porquê, e falar do pai do Luís Osório, José Manuel, em que vos vou desafiar a cantar em letras diferentes, onde exatamente vamos pôr como cada um de vocês... Cada um põe o que tem para pôr. É isso. Certo. Aceitas o desafio? A única coisa é... Então deixa-me lá só, eu vou aproveitar os fados, eu suporto muitas vezes do livro do seu pai, Luís, do José Manuel, que tive o prazer também de conhecer, e de resto assisti até a parte no Museu do Fado, vim várias vezes quando ele estava, na altura estava na Ovação, e portanto várias vezes fui ter com o seu pai também, por causa deste projeto, e que é interessantíssimo, e vou ler aqui um bocadinho do que ele escreveu sobre a marcha do Alfredo Marceneiro, que é exatamente depois o que eu vou pedir, começo por ti, Rodrigo, para vocês os dois cantarem com letras diferentes. E então ele diz aqui assim: Fado Marcha do Alfredo Marceneiro ou Marcha do Alfredo, composto pelo cantador Alfredo Duarte Marceneiro. Este fado resultou de um desafio feito por um grande cantador da época, Manuel Maria Rodrigo Marques, que, em jeito de provocação, fadista, está bem de ver, lhe lançou um repto para improvisarem na música do fado corrido um ritmo de marcha. Manuel Maria cantou de tal forma que o Alfredo puxou dos galões e respondeu-lhe à letra, dando origem a uma melodia nova, ou melhor, um estilar novo. E o Corrieiro nasceu aí também. Também, exatamente. A marcha, exatamente, do fado Corrieiro. Que logo ali ficou registado como a marcha do Alfredo. E porquê a marcha do Alfredo e não outra designação? É que era costume, naquela altura, chamar aos fados cantados essas estilhas marchas de, conforme o criador do estilo. Neste caso foi Marceneiro, então ficou a marcha do Marceneiro. O texto segue, li este bocadinho e desafio-os então. Começo por ti, pode ser? O que é que vais cantar na marcha? Olha, vou dar obrigado um ao exemplo. Luís por esta obra que o seu pai nos deixou. Vou dar um exemplo agora daquilo que há pouco terminei de dizer, que é uma história Sim. pela qual toda a gente passou, toda a gente em idades diferentes, em qualquer idade, não é? Que é aquelas relações que começam, às vezes até com garotos, porque não deixa de ser uma paixão, mas naquela idade, naquele tempo, sem consequências, não é? Ou com muito poucas consequências, não é? Depois vai pela vida, nós vamos tendo relações que um dia terminam. Então... E quando terminam é uma chatice. Muitas vezes eu até gostava dela e ela gostava de mim. Mas porquê? O que é que não deu? Como é que isto não deu? E se tivesse dado, o que é que teria sido? E aí nasce o fado. E esta é a função do fado. Era a função do fado. Agora... Então, neste caso, ela chamava-se Saudade, não é? Do João de Freitas. Um bocado machista e tal, mas... Tinha um nome de saudade
com toda a alma e fervor. Deu-me tanta felicidade que eu nunca mais esqueci nessas doidices de amor. Deu-me tanta felicidade que eu nunca mais esqueci nessas doidices de amor. Vivendo as nossas loucuras a queimar-nos em seu lume, passamos noites inteiras com mil zangas à mistura, porque as paixões sem ciúme não podem ser verdadeiras. Com mil zangas à mistura, porque as paixões sem ciúme não podem ser verdadeiras. Um dia tudo acabou, deixei de ser o preferido daquela que eu tanto amei. Ela nunca mais voltou e eu, com o orgulho ferido, também não a procurei. Ela nunca mais voltou e eu, com o orgulho ferido, também não a procurei. E contra a nossa vontade, cada um seguiu por aí na vida diferentes linhas. Hoje é do outro essa saudade, mas há pouco disse alguém que sente saudades minhas. Hoje é de outro nessa saudade, mas há pouco disse alguém que sente saudades minhas. Muito bem. Rodrigo, esquece-a de uma vez. Já está esquecido há muito tempo. Ricardo, vamos a isto. Em que tom é que o Rodrigo cantou? Já agora só. Eu vou cantar no mesmo O mesmo tom e tudo? Então? E vou-lhe responder. E era para cantar uma determinada letra, mas não vou cantá-la. Vou mudar aqui. Vais cantar outro? Então vá. Foi ele que ficou com a saudade. É, ele é que... Vou ver. Agora com ele. Não, aproveita o pretexto, estás a ver? É ela que passa a roupa, não? Afinal, não me lembro da letra. Que pena. Canta Amor é água que corre, tudo passa, tudo morre. Que me importa a mim morrer? Oh, Deus, cabecita louca, hei de esquecer tua boca na boca de outra mulher.
Amor é sonho, é encanto, queixa, mágoa, riso ou pranto, que dos lindos olhos jorre. Mas tem curta duração nas fontes da ilusão. Amor é água que corre, mas tem curta duração nas fontes da ilusão. Amor é água que corre. Foi bem efêmero o desejo do teu coração que vejo num bulício se transloca. Segue a estrada degradante que na boca de outra amante hei de esquecer tua boca. Ai, segue a estrada degradante que na boca de outra amante hei de esquecer tua boca. Hei de esquecer o teu amor, o teu corpo encantador, que minha alma já não quer. Hei de apagar a paixão que me queima o coração na boca de outra mulher. Hei de apagar a paixão que me queima o coração na boca de outra mulher. Vou dar um beijinho. Assim, Extraordinário. Eu não canto, eu não canto. Nunca experimentou? Nunca experimentei. E o seu pai, eu só falámos há pouco de Zé Manel, enquanto... Isso mesmo. Quer dizer, como é que se pode cantar, não é? Olha, É preciso um atrevimento. temos aqui dois. oh, Luís, desculpa, deixa-me fazer-te uma pergunta. E não sei Desculpa, cozinhar Zé, também. eu ocupar aqui um bocadinho. Não culpas nada, olha agora. Como é que era a tua... Fiquei curioso de saber qual é que era a tua relação quando... Enfim, não a relação com o teu pai, mas sim a relação com a vida do fado e das conversas que... Não era boa, certeza. Também, qual é o teu sentimento em relação ao fado? Ou seja, não digo um sentimento no sentido, mas lato senso, ou seja, como é que tu vês o fado, o sentes, como é que ele faz parte da tua vida ou não? É engraçado porque há pouco tu cantaste, que maravilhosa aquela poesia do José Carlos Ari dos Santos, pá, cantada como eu nunca tinha ouvido. Lindo, lindo. O José Carlos Ari dos Santos que era para ser meu padrinho de batismo, mas esqueceu-se e tiveram que arranjar um padrinho que eu nunca... À última da hora, porque ele não apareceu. Não apareceu. É mesmo José Carlos. Foi engraçado. Não, o fado, enfim, eu tive uma relação... O meu pai sempre insistiu na minha vida, mas nós tivemos sempre uma relação distante. Até ao momento do final dele, dos últimos 10 anos, em que nos aproximámos, nos reaproximámos. Mas ao mesmo tempo que era distante, era próxima. Portanto, eu lembro-me de estar... a vida dele, o universo dele, era um universo muito ligado ao fado também. E por um lado, tem um lado muito importante, que é o lado da pertença ao Partido Comunista. Ele foi militante do Partido Comunista e, juntamente com o Ruben de Carvalho... Festa da Ele criou, de resto, um palco só para o fado. Só para o fado. E foi importante. O fado existiu sempre em mim, na medida em que, por um lado, simboliza o pai que eu tive e, por outro lado, simboliza a impossibilidade de ter uma relação próxima com ele. E, portanto, o fado, isto é quase psicanalítico, não é? Quando eu penso no fado, penso em alguma coisa que amo sem nunca ter frequentado. É uma força presente que lhe vem do pai. É. Agora, é engraçado que no momento em que ele morre,
é o momento em que eu me aproximo mais daquilo que é uma ideia de fado. Mas mais uma vez, aí aproximo muito mais desta ideia de procura que o Ricardo tem. O fado é um ponto, é o porto de partida, é um ponto de partida. É o sítio onde partem as caravelas, não é? E depois as caravelas podem levar-nos aos sítios às Ilhas dos Amores e aos pesadelos mais profundos. Mas tem porto? Tem porto ou não? Mas tem que ter um porto de abrigo. Tem. O fado é qualquer coisa de uma ideia próxima de uma ideia de verdade, não é? De autenticidade. Tem que ser, não é? Até porque era incoerente, não é? No fundo, se nós... E pegando no que o Ricardo há bocadinho disse... E por isso é que muito do fado que é feito hoje... e não tem a ver com experimentar novos caminhos, porque é o ponto de partida e implica que haja viagens diferentes. Mas o Luís está a falar ao nível dos textos ou ao nível da música? Das duas coisas, não é? Muitas dessas viagens são viagens que têm muito mais a ver com este tempo, que é um tempo muito fugaz e que nós percebemos que a autenticidade foi-se, não é? E quando não há autenticidade, não há fado. Não aceitam esta... Eu gostava que o Ricardo e o Rodrigo até entrassem nisto. Rodrigo, olha lá. Eu deixo-me só dizer isto. Isso altera-se um pouco de fadista para fadista. Claro. Não é? Então, como é óbvio, não é? Mas, por exemplo, para mim, tudo começa com o poeta. É a minha... Com as palavras, não é? E a minha experiência. Quer dizer, e a experiência, eu parto do princípio que a experiência, alguma coisa teve positivo, porque já lá vão 60 anos. Não é? Alguma coisa teve, atravessou... Quantas gerações é que nós chegamos à conclusão? Não, já. E eu escolho, quando arranco para cantar um fado, primeiro uma história que me agrada. Mas quando o Rodrigo canta agora, eu reparei nisso, nunca cantou tão profundamente, não é? Porque carrega em si tudo. E a idade traz isso tudo. Até porque se formos ver o repertório do Rodrigo... Fado é vida. Fado é vida. Mas, ó tio, Claro. vamos lá ver aqui. Diz. O tio também cantou os Coentos e Rabanetes, Que também claro. cantou o Cacho Sodré. Sodré. Escute, também cantou todas essas coisas. Só que há um problema. Eu muitas vezes digo isto e, claro, que vão agora, quando o programa passar, vão dizer que eu estou sempre a bater no ceguinho e não estou. É uma questão muito interessante que é preciso, e estou aqui na casa da Amália, que eu sou um amaliano, e a Amália é um exemplo para mim em muitas coisas. A Amália, eu não gosto muito de utilizar a palavra evolução, porque a palavra evolução, na sua origem etimológica, tem a ver com o desenrolar o papiro. E aqui ninguém está a desenrolar nada. Pois. Ou seja, e a Amália, quando inovou, se quisermos, eu prefiro inovar, a palavra inovar é que vem do papiro, na evolução. A Amália, quando faz uma transformação e se dá a ela própria, há uma questão que é muito importante salientar, é que as pessoas sabiam da sua tradição. A Amália sabia da sua tradição. O Rodrigo, se eu lhe pedir aqui para cantar o corrido com o estilo que ele fez, ele canta. Se eu lhe pedir para cantar o menor, ele canta e sabe o que está a cantar, um alexandrino de qualquer espécie, um decassílabo de qualquer espécie. Ou seja, e a Amália sabia da sua tradição tão bem que lhe era permitido então largar as amarras e deitar âncoras a novos portos. Agora, como o Paco de Lucia, por exemplo. Paco de Lucia não inovou na guitarra flamenca em vão. Ele sabia da sua tradição. Ele sabia tocar como o Ninho Ricardo, como o Melchor de Marcherna. O Manolo São Lucas já não quis. Sim, mas ficou agarrado à tradição. Sim, mas de outra maneira, inovou de outra maneira, tio. Do aspectos do som, da técnica da guitarra. Mas, por exemplo, o Paco, esta coisa, o Camarão, a mesma coisa. Kalsum, por exemplo. Kalsum era filha do Moezine, e aprendeu a cantar desde pequenina, e ninguém cantava com orquestra, cantava-se com os instrumentos tradicionais árabes, kanun, darbuka, etc, etc. E ela começa a cantar com orquestras e nem por isso deixou de cantar os grandes fenómenos que foi da música árabe, que foi a Kalsum, que foi um grande fenómeno e uma das melhores cantoras do século XX, à par da Amália, não é? Ao lado da Amália. E, portanto, o que é importante se perceber aqui é que as pessoas, se querem realmente inovar e se querem realmente fazer qualquer coisa no fado, por favor, primeiro, aprendam da sua tradição. Claro. Aprendam as características e o linguajar. Eu, quando aprendo a falar, não vou dizer inimaginável a primeira palavra. Repara na literatura. Vou dizer papa, pão, pai. Na literatura. É isso que eu tenho. Mas isto, no fundo, era o que eu estava a dizer. Exatamente. Porque a gente escolhe o fadista... No fundo, estamos todos dizendo a mesma coisa. Sim. O verdadeiro
contador de histórias, ou neste caso cantador de histórias, tem que ser um ator também. Tem que ter um pouco de ator. Porque ele vai interpretar, por exemplo, nas glosas em décimas, não é? Vai interpretar, são 44 versos, tem ali espaço para contar uma história comprida, que tem personagens, que tem os seus conflitos. Mesmo a própria história que ele conta em verso tem muitos conflitos. E de tal maneira começa logo para se preparar, para preparar aquela gente toda para estar presa do fim. Mas como é que este malandro vai rematar isto tudo? Não é? Como é que isto vai acabar? Mas isso não pode... Rodrigo, desculpa lá interromper-te. Há bocadinho ficámos nisto, porque também, pelo menos a mim, também me inquieta isso. Eu não tenho tanto a tua visão nisso, estarei mais próximo aqui do Ricardo, porque, no fundo, repara, as histórias que um poeta, por exemplo, o Radamanto, por exemplo, pegava numa história do dia-a-dia... Pronto, pegava numa história do dia-a-dia que se tinha passado, ele era bom poeta, colocava em verso e era cantada. Essa realidade hoje pode-se manter, ou seja, eu posso escrever, ou o Carlos Manuel, eu gostava de olhar para ele, vamos supor que o Carlos Manuel escreve bem, é um bom escritor como é Viola, passa-se, por exemplo, a história de hoje, o estarmos aqui, e ele decide pôr isso em verso, e o Ricardo amanhã canta. Portanto, se quisermos assim... Mas, Zé, isso pode ser. Mas com palavras de hoje em dia, é isso que eu estava a dizer. Isso é assim, mas tem que obedecer a uma determinada linguagem, uma determinada construção. Não é? Claro que sim. Isto é tal qual como acompanhaste. Tu reparas, o Carlos Manuel, por exemplo, não faz o que fazem as pessoas da música pop. Claro. Com todo o respeito, ou da música ligeira, se quiseres assim. Com certeza. Eles, quando tocam, por exemplo, tónica e dominante, a dominante não lhe põe a sétima sensível. E nós pomos, por exemplo. Certo. Não é? Quando se acompanha, o Carlos não faz lá a maior natural e o mi natural. Mas faz com... o acorde sétimo, certo, claro. Ou seja, sem a sétima podes andar, sem a dominante. Mas não. É uma coisa. Mas no fundo percebeste o que eu queria dizer? Percebi perfeitamente, isso é tudo possível. Porque a minha questão, Isso essa a minha inquietação claro, só é... Mas nem estes homens eram fechados, nem o Rodrigo é fechado, porque eu acabei de dizer. Ele cantou os coentos e rabanetes, cantou essas coisas todas. Não, mas todas. os coentos, eu já te explico isso. Atenção, há 50 anos, o Fado Novo era eu. Pois. Exatamente. Porquê? Porque tive um poeta, que foi João Dias, que trouxe palavras novas para o Fado. Era um homem já com uma preparação, era um crítico de tudo e mais alguma coisa. Diz-me só o que é que vais cantar a seguir. De uma maneira... Mas nada. Já cantei tudo. Não era toda a gente já cantei tudo. que apanhava a mensagem. Ia-te pedir exatamente também perseguido. Mas é muito engraçado que eu creio que isto é comum à criação, aos artistas, e não só, e à vida. Claro. O Saramago, antes de romper com aquilo que eram os cânones literários, respeitou os cânones literários e sabia o que fazia. Os seus primeiros livros, Levantado do Chão, são livros o mais até lineares no ponto de vista narrativo. Portanto, é preciso conhecer a linguagem para a destruir. Exatamente. É isso mesmo. Não se pode inovar sem conhecer aquilo que e muitas vezes há quem queira inovar sem conhecer a linguagem. Isso é no fundo aquilo que o Ricardo estava a falar. Obrigado, Luís. Sintetizaste o que eu precisava. A verdade é que nós não podemos fechar as portas a isso. É isso. Não, claro que não. Eu vou-te pedir para... Assistia muitos intelectuais aproximarem-se do Fado. Rodrigo. Atenção. É só um bocadinho. Tive azar porque nunca nenhum deles foi bastante claro. Vão mais longe. E aqueles, naquele tempo, aproveitavam-se do Fado. Vinham encostavam-se ao Fado para tirar algum proveito. Tive azar. Porque hoje conheço muitos que são intelectuais e conheci também há décadas, não é? Olha, mas agora aproveito-me do que tu disseste e vou pedir ao Ricardo para cantar mais um fadinho. Sabes que, infelizmente, o tempo destas coisas também passa muito depressa, não é? E quando os conversadores são bons e as conversas são interessantes... Isto estava giro. Já agradecer aos músicos que são espetaculares. Já vamos ter tempo. Os nossos... Eu ainda vou pedir ao E a Ricardo Amália para cantar tem que ir aqui. para o quarto, não é? Não falei nada da Amália, a minha querida Amália... Isso das tertúlias. Rodrigo, a Mariana até dizer vocês conseguiram cantar os dois um fado qualquer? Não, isso eu não gosto de cantar... Não era um dueto, era quadras soltas, por exemplo, uma coisa assim.
para vermos exatamente uns... Porque o Ricardo está a dizer que já não tinha mais nada para cantar agora. Vamos... Não, claro que tenho para eu sei, estou a brincar contigo, Vamos claro. cantar o hino nacional? Tu já cantaste, ele já cantou. Ele já cantou em 2006. Olha, eu quero deixar aqui posso-lhe pedir uma coisa? Neste programa uma coisa só, que é manifestar mais uma vez um momento de felicidade que a Amália me proporcionou, o maior de todos os momentos que tive. Não foram muitos, eu vim a esta casa uma vez, portanto não foi mas dei muito com ela mais fora do que dentro. E foi no Brasil, quando ela foi inaugurar o pavilhão da Portuguesa dos Esportes em São Paulo. Eu estava no Rio e fui para São Paulo, comprei bilhetes e estive a assistir, apresentaram-me o Roberto Carlos e pronto, porque eram os dois que inauguraram, a Amália e o Roberto Carlos. E ela soube, mas não fui ao camarim porque não tenho aquele feitio de... E o que é que se passou? E então ela, 3 dias depois, no Rio de Janeiro, o Paquito, que estava com ela, telefonou-me para o hotel, sabia onde eu estava, já tínhamos estado juntos, Sim. E disse, olha, a Amália convida-te para um almoço amanhã. E tu lá foste? E fui. Sabes quem estava? Um homem que cantaste há bocadinho, o Joaquim. Pimentel. Joaquim Pimentel, Exatamente, um que grande jornalista, poeta, Sim. fadista e um homem que naquele tempo tinha uma importância muito Fez grande temas lindíssimos. na alta sociedade Rodrigo, carioca. posso pedir ao Ricardo para Força. cantar? Podes e deves. Tio, não quer cantar o É Tão Bom Ser Pequenino, aquele estilo que fez no corrido? É ré? Mas pode ser, É, tá não, bom. se Deus quiser, então ninguém nos bate. É ré. Vá lá. Corrida é ré, mais arpejadinho, sabes qual? Sim, começa o tio, depois entro também. Quando for a fala do Zé Manel. É tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avó, ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Ter esperança no destino e ter quem goste de nós. Vem cá, José Manuel, dás-me a graciosa ideia de Jesus na Galileia a traquinar num vergel. És moreninho de pele, como foi o Deus menino. Tens o mesmo olhar divino. Ai, que saudades eu tenho em nascer do teu tamanho. Não é tão bom ser pequenino. Os teus dedos delicados nessas tuas mãos inquietas lembram-me das borboletas a voajar nos silvados. Fui como tu sem cuidados. Também já corri veloz. Vem cá, falemos a sós de um caso sentimental que eu vou dizer-te o que vale. Ter pai, ter mãe, ter avós, que eu vou dizer-te o que vale. Ter pai, ter mãe, ter avós. Ter avós, afirmo-te eu, perdoa as imagens minhas, é ter relíquias velhinhas e ter mãe é ter o céu. Ter pai assim como o teu, que te dá o pão e o ensino, é ter sempre um sol a pino e um luar com roxinóis, triunfar como os heróis e ter esperança no destino. Tu sabes o que é esperança, o sonho, a ilusão, a fé. Sabes lá o que isso é?
minha inocente criança. Tu és fonte na pujança. Eu rio que chegou à foz. Eu sou antes, tu após. Ai, que saudades eu tenho. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. A gente a fazer maldades e ter quem goste de nós. É bem feito, não é? Eles a fazer maldades e ter E quem é que paga a gente? Isso era um guitarrista. Era um guitarrista que a primeira coisa que fazia era isso. Quando chegava a qualquer lado e ia para o espetáculo, quem é que paga a gente? Ele Olha, deixa lá só perguntar, vocês não têm nada para dizer à gente? Não, a gente está a gostar tanto de ouvir. Eu, para mim, E a eu tocar? quero é aprender. Maravilhoso, maravilhoso. É pá, mas eu fiquei. Só uma coisa agora. O Rodrigo tem que dizer isto. Que é generoso. O Ricardo é um tipo generoso. Que é e de memória, de respeito pela memória. Eles os dois a cantar, ele deu, o Ricardo deu ao Rodrigo. E isto é uma coisa. É pá, Ricardo, eu sinceramente não só sou teu fã, como isto é que é muito raro de se ver. Uma humildade e um respeito pela memória. Tem que ser, é assim. E eu perdi tanto tempo É fantástico. Obrigado. a lutar por isso. 2 anos a formar uma cooperativa, não tinha interesse nenhum a não ser unir os artistas. Que era o PAV, não é? Olha, Rodrigo, posso ter um favor? E ao Luís também, e eles dois. Venham lá aqui ao pé de nós. Vamos tirar aqui uma fotografia. Uma selfie. Podes ficar sentado. Para a posteridade. Vocês vêm. Vocês vêm. Vou para trás aqui. Guardar este momento para... Fica à para a direita. posteridade. Não chega lá. Ele tem que se sentar. Tem que ser, porque senão, Carlos, senão não conseguimos. Vamos tirar aqui a selfie do momento, aqui entre todos, para perpetuar aqui o momento. Vai lá, Luís, aproxima-se mais um bocadinho, tem que ser mais. Isso, vamos lá tentar assim. Aí está. Pronto. Cá está este momento. Obrigado. E vou também pedir-vos, nós temos aqui, podem sentar. Temos aqui um livro, no fundo, que é o livro de honra do programa, que vamos guardar e que naturalmente estamos a criar com enorme gosto, em que todos os que por aqui passam assinam e tiramos sempre uma selfie e uma fotografia de família e que fica, no fundo, aqui registado este momento. Ainda aí nesta fase, enfim, ainda te podia perguntar, já agora gostava que isso fique, porque há bocadinho passámos por aí, se eu te perguntasse uma pergunta tão simples quanto isso, como é que tu conseguias ou não definir esta coisa de fado? Tu tens alguma definição dentro dessas tais da tua inquietação toda, desse turbilhão que falámos ao longo do programa? Utilizo quase sempre uma que não é minha, que é de um Vai poeta, falar que eu vou pedir ao Rodrigo para que é assinar. do Artur Ribeiro, que ele diz o seguinte: fado é tudo o que acontece quando se ri ou se chora, quando se lembra ou se esquece, quando se odeia ou se adora. E aí resumes tudo? Creio que sim, quase tudo. Porque depois ainda há aquele fado que não é cantado. Rodrigo. Quer dizer, ele também aqui diz, não é? Mas é aquele fado que é pensado, que esse ainda é mais perigoso. Aqui. Ainda é mais terrível, que é o fado das perguntas, que é o fado que anda dentro de nós, porque no fundo o fado é a vida. O fado é muito parecido com o flamenco, que é uma coisa que eu gosto muito, como é parecido com a música napolitana, e temos muitas coisas em comum. E o fado É onde questiona-te quiser, muito. não se preocupe. Não te preocupes, assina aí, onde quiser. Mas talvez O fado questiona-te muito. Há também O fado muitas vezes funciona para mim como um banco psiquiatra, não é? Muito de psicoterapia, porque é um estado, obriga a uma libertação, ao mesmo tempo que ele parece uma coisa depressiva, mas é ao mesmo tempo uma fúria de viver. Que E é nós temos. lenitivo? Também, sim, também. Ficas melhor? Sim, fica-se. Quase sempre se fica melhor, por outras vezes não. Mas eu também tenho uma maneira de estar no fado que às vezes me castiga muito, mas me castiga porque estou sempre procurando e estou sempre vendo as pequenas coisas, aquelas coisas que não estão a olho nu e que lá estão dentro e gosto de as tirar, não é? É por isso que tu não gostas da poesia, então preferes ir lá ao fundo, aquelas coisas que estão lá mais dissimuladas, não é? Sim, até mesmo nas melodias, sim, e dos poetas. Os poetas são extraordinários. Eu, das coisas que mais gosto na vida é da poesia e da música e da filosofia, dessas coisas, dos interesses que tenho, não é? Da curiosidade, no fundo. Olha, e é tempo também de agradecer lá para casa. Obrigado por nos terem acompanhado a mais uma tertúlia aqui, a partir da casa de Amália. Espero que tenham gostado tanto quanto eu, pelo menos. Boa noite, nós voltamos. Segue lá, então. E pronto, e é isso, é pela curiosidade, pela música, pela poesia
e naquilo que no fundo me faz bem a mim e aos outros. E o Luís tem uma ideia formada que é esta coisa do fado. Com esse seu passado. Sim, é aquilo que é como a definição da literatura, eu acho que é igual. É aquilo que fica depois de nos esquecermos de tudo. E os seus livros são isso, é? É o que o Luís quer dizer quando se esquece de tudo. Os meus livros espero que um dia sejam isso, embora esse balanço só se faça no fim, não é? Como a vida. A vida é um balanço. O que importa é aquilo que depois, o balanço que entre o deve e o haver, espero que nesse dia tenha valido a pena e que seja isso. E o seu fado é também ir-se libertando disso a pouco e pouco, com a escrita e ao longo. Eu acho que é o nosso fado. A vida é o exercício de nos irmos libertando se tivermos sorte e talento e morrermos totalmente esvaziados.